Hoje a gente vai trabalhar com o diagrama de atividades, certo? O próprio nome diz, o que ele vai fazer? É um diagrama que a gente vai trabalhar mais a nível de algoritmo. Lá no começo, quando vocês viram algoritmo com o professor Robson, vocês trabalharam com aqueles... como é que eu vou falar isso? É um diagrama mesmo, é um diagrama de... ao invés de montar direto no algoritmo, vocês usaram figuras geométricas tipo organograma para desenvolver, ou diagrama de blocos, acho que seria o nome lá em algoritmo, ou vocês já passaram direto para o algoritmo? Respondam para mim aí. Ou você quer falar falando sobre a... Algoritmos. Não, mas é que tem aqueles símbolos, né? Exato. Vocês viram aquilo? Tem um nome aquilo. Vocês chegaram a ver o diagrama de blocos lá no começo de algoritmo, né? Que tem cada autor tem um diferente, né? Exato. Então, se vocês... Eu não estou vendo o chat. Se alguém escrever no chat aí, por favor, daí... É o Leonardo, sim, o Fabrício, sim. Então, ok. Então, o que vai ser esse diagrama? Praticamente a mesma situação daquele diagrama de blocos que vocês viram lá no começo de algoritmo, na hora que vocês começaram a aprender a programar. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Lá na UML, antes da UML 2.0, esse diagrama de atividades, ele fazia parte do diagrama de máquina de estado. Aí ele ficava gigante, porque a gente fazia a parte de atividades mais a parte de máquina de estado. Aí o que aconteceu? Com o surgimento da UML 2.0, que hoje a gente está em 2.5, 2.8, saindo aí, o que acontece? Eles desmembraram esse em dois diagramas, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, é basicamente aquilo. A ênfase é em algoritmo, por isso que quando fala lá que algoritmo é o essencial para a nossa área, ele está envolvido em tudo. Então, quando a gente vai começar a trabalhar com ele, a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar com atividades. Quais são as atividades que o meu sistema vai fazer? Quais são... Você não vai fazer um diagrama de atividade de todo o sistema. Você vai fazer um recorte do seu sistema, determinada funcionalidade, você vai simular aquilo ali como se ele estivesse funcionando, como deveria ser o funcionamento dele se você tivesse realizado a programação. Então, graficamente, como todos os diagramas que a gente está fazendo, é uma visão gráfica daquilo que vocês vão transformar num código-fonte e possivelmente em um programa, em um sistema depois. Então, a gente tem que pensar o seguinte, diagrama de atividades, ele era junto com a máquina de estado e passou agora a ser independente. Cada um faz uma determinada parte do sistema. Certo? Então, o que a gente faz? Quando vocês viram lá no diagrama, provavelmente diagrama de blocos, eram os fluxogramas. Ele tem muita semelhança com aqueles fluxogramas. Até a hora que vocês verem graficamente os desenhos, os componentes ali do diagrama, vocês vão se lembrar basicamente do diagrama, dos fluxogramas que vocês viram lá no início de algoritmo. Pelo menos penso que todos viram e lembram aí dos fluxogramas. Então, o que ele vai fazer? A gente vai fazer o quê? Quais serão os passos que serão percorridos para aquele método dar certo? Ou seja, para aquele método, para ele chegar na execução final dele. É só isso que ele vai fazer, a atividade que ele faz. Se eu tiver demo, else, case ali, a gente vai começar a encaixar isso. Ele não é o diagrama de sequência, não pode confundir, porque o diagrama de sequência, ele mostra para a gente o quê? As mensagens que são enviadas para ativar os métodos. Então, essa é a grande diferença. O diagrama de sequência, ele trabalha com o fator tempo, o tempo de execução. O diagrama de atividade, não, ele vai simular uma atividade sendo feita, sendo concluída, sendo executada. Então, essa é a grande diferença, você não pode confundir. Diagrama de sequência, a gente trabalha com tempo, certo? Com tempo de execução. Uma mensagem vai, uma mensagem volta, o processo é executado, se devolve uma resposta. No diagrama de atividade, não. Ele vai pegar uma determinada atividade e vai executar. Vai simular para vocês como que o sistema deverá se comportar quando aquilo for executado. Tranquilo para todo mundo aí? Se tiver dúvida, já vai... Até agora, se for parecido com aquilo que a gente aprendeu no algoritmo, tranquilo.
Tranquilo, aqui é só a teoria inicial. Vamos lá. Então, olha para vocês verem quantos componentes nós temos. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. 9 componentes. Se vocês não entenderem muito bem agora, a gente vai devagar e volta até que vocês entendam. Só que a gente vai ter como eu vou dizer, um gráfico ou um componente do diagrama que vai dizer uma figura para atividades, um símbolo para estado inicial e estado final, um símbolo para transição, um símbolo para decisão, um símbolo para merge, para fork, para join. O que vocês precisam entender, principalmente, é o que é cada um deles e o que faz cada um deles. Esse é o principal. Então, a hora que vocês forem focar para vocês aprenderem, vocês verificam o quê? O que é um merge? O que é um fork? O que é um join? Vocês vão ver graficamente com exemplos o que cada um deles faz. Não é difícil, mas eu repito para vocês, a única forma de aprender é praticando. Porque aqui eu passo toda a teoria, que também não é toda a teoria, um pontapé para vocês pesquisarem mais, para se aprofundarem nos diagramas, mas vocês vão ter a noção para que serve cada coisa, para que serve cada um desses elementos. Tranquilo aí? A gente vai ver um por um e como funciona cada um desses elementos. Então não se assustem não. O diagrama de sequência ele tinha menos elementos que esse, eram mais simples, eram mais as mensagens que eram trocadas ali, de retorno, e aqui ele tem mais elementos. Tranquilo? Vamos lá. Esse material já está disponível, tá lá no Moodle, tá? Quem quiser baixar aí para acompanhar e fazer anotação, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro passo, primeiro componente, que a gente chama de atividades e transições. São dois elementos gráficos aí que a gente tem. Então, galera, o primeiro processo que a gente tem, a primeira situação que a gente tem, ele é representado por esse, vamos dizer assim, retângulo com bordas arredondadas, que é esse que vocês estão vendo ali. O que ele é? Ele vai descrever qual a atividade que vai ser desenvolvida. Ele vai mostrar para vocês, por exemplo, ali, qual é a atividade que eu vou fazer? Sacar dinheiro, por exemplo. Podia ser realizar venda, alterar cliente, N outras situações. Então, quer dizer o quê? A ação que eu vou desenvolver, a gente passa a chamar ela aqui de atividade. A atividade que eu vou desenvolver. Então, o meu diagrama de atividade nada mais é do que o quê? Uma sequência de ações onde vai ter um início e um fim, certo? Então, é uma sequência de atividades. Então, primeiro, e o que dá nome ao nosso diagrama, é o elemento chamado, o componente chamado atividade, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que uma atividade sozinha, ela não vai significar nada para o nosso diagrama. Ela vai precisar de outros elementos para atingir o objetivo. Então, todas as atividades, todas as ações que vocês forem criar, vocês vão colocar ela entre esse retângulo de bordas arredondadas. O nome desse elemento se chama atividade, ok? Gravem bem, atividade é o nome desse diagrama. Tá, e aí o que acontece? Para mim navegar entre uma atividade e outra, daqui a pouco vocês têm um exemplo, vai ficar mais fácil, eu preciso de uma transição. O elemento que representa a transição é o quê? É uma linha sólida com uma seta na ponta, certo? O que acontece? Ela vai transcrever de uma atividade para outra, ela vai andar pelo nosso diagrama. Então, você só consegue passar de uma atividade concluída para outra através de uma transição. Por isso que eu falei que a gente vai representar uma amostragem mesmo do nosso programa, do nosso sistema. A gente vai pegar lá tirar uma foto quero esse pedaço aqui e vou representar esse pedaço, inclusão, alteração, ou simplesmente só sacar o dinheiro, o restante do sistema não me interessa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou representar um exemplo do sistema, vou pegar um pedaço do sistema e vou simular ele dentro do diagrama de atividades.
Então, a gente tem dois elementos aí. Primeiro, a atividade representa todas as atividades que eu vou ter no meu sistema. Se eu tiver 20 atividades no meu sistema, eu vou ter 20 retângulos com bordas arredondadas, representando cada atividade. Se eu tiver 30 transições dentro do meu sistema, eu vou ter 30 linhas sólidas com ponta, ou seja, uma linha com uma ponta de seta com a ponta com a seta. Então aí a gente vai ter o quê? As transições. Então a gente tem uma atividade, para mim passar para a próxima atividade, eu preciso de uma transição. Eu só consigo passar de uma atividade para outra através de transições. Tranquilo aí? Já vocês vão ver exemplos, vai ficar mais fácil. Ó, um exemplo prático, ó. Ler uma página. A minha atividade é ler uma página. Eu só vou, para mim poder passar, mudar de página, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer, para mim passar de uma atividade para outra, passando de uma atividade para outra, eu vou precisar do quê? De uma transição, que é o que eu tenho aqui. Uma transição, certo? Que é isso que está acontecendo aqui. Então, eu tenho uma transição que vai poder navegar entre uma atividade e outra. Só um pouquinho que eu vou voltar lá. Uma transição que vai navegar entre uma atividade e outra. Deixa eu voltar lá, gente, que saiu aqui. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Para mim, eu estou lendo uma página, imagina um livro, vocês lendo um livro, vocês terminaram a página. Qual é a próxima atividade que você vai realizar? Normalmente seria mudar de página. Então, você vai ter o que ali? Uma transição que leva a uma outra atividade, uma outra ação, que é mudar de página. Então, você está dando um comando para o seu sistema. Notem aí que eu tenho duas atividades e uma transição. A transição é utilizada para navegar entre uma atividade e outra. É isso que vocês precisam saber. O que é atividade e o que é transição, por enquanto. Esses dois pontos. É isso que vocês têm que entender. Tranquilo? Então, vamos lá. Condição de guarda. O que é a condição de guarda? Imagine que, para você passar de uma transição para outra, de uma atividade para outra, você precisa que algumas condições aconteçam. Você não vai simplesmente, voltando no exemplo anterior, qual que seria a condição de guarda que eu usaria aqui? Terminou a página, né? Terminou a página, exatamente. Você vai colocar ali um rótulo, vamos imaginar que seja um rótulo em cima da tua transição, que nem nós temos ali. Entre colchetes, a gente coloca qual é a ação ou a situação que tem que acontecer para mim poder mudar de atividade. Se eu estou no livro ali, qual seria uma condição? Terminar a página. Se eu terminei a página, se eu terminei de ler a página, eu automaticamente mudo de página. Aqui, comer seu jantar. Você terminou, a condição que eu coloquei ali, terminou com os vegetais? Se você terminou com os vegetais, você pode sair da mesa. Entendeu? Uma situação assim, bem simples para vocês tentarem entender. Então, a condição de guarda é o quê? Aquela ali que vai guiar a próxima transição. Se eu estou realizando uma atividade, o que precisa ser satisfeito para mim poder mudar de atividade? O que precisa fazer? Deixa eu só falar com o Ronan aqui. O que ele precisa fazer para mudar? Deixa eu só falar com o Rafael enquanto isso. Você viu que tem uma atividade da Andrea? Um questionário? O Ronan vai acessar agora, ele quer falar um pouquinho com vocês, tá? Eu só vou voltar aqui para ele poder acessar. Aí, Ronan já chegou aí. Boa noite, Ronan. Tá sem áudio, Ronan? Opa, boa noite. Aí, tá sem áudio. Aí, agora estamos de volta. Tranquilo? Tranquilo. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
Pessoal, só para não interromper muito a aula aqui do professor Michel, uma fala rápida. Posso pegar a apresentação? Instante, Michel? Com vontade? Deixa eu colocar Consegue aqui aí? para mostrar para vocês. Aham, só peguei aqui, só um instantinho que a gente já... Perdi aqui onde que está a apresentação. Aí. Pessoal, a direção até pediu para eu conversar um pouquinho com vocês, trazer alguns resultados da avaliação institucional, então que vocês têm feito ano passado, né? E para incentivar quem ainda não participou, quem ainda não respondeu a avaliação. Eu acho que a nossa turma, na verdade, todos, praticamente todos Vale responderam. 2 horas de atividade, viu, gente? Oi? Vale 2 horas de atividade, eu Ah, estou lendo o isso. regulamento. Exatamente. Responder, né, a avaliação institucional, eu considero já 2 horas de atividades complementares para vocês, mas eu creio que da turma de análise, eu acho que faltou 2 alunos, mas um deles é a Rafaela, que nós ainda não conseguimos contato, e agora eu não lembro quem que era o outro, mas É o esses estão Marquinhos, sim. então. É o Ah, eu Marcos. acho que é, eu acho que é. Então, eu também estou tentando entrar em contato com ele, mas ainda não consegui. Então, na verdade, é só para mostrar para vocês verem que realmente a avaliação institucional, para que é que ela existe, né? As vantagens que ela tem. Então, é justamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma conversa bem breve, tá? 2, 3 minutinhos ali, só para contextualizar vocês. Então, uma das situações, vou tirar isso daqui, é justamente o índice geral de cursos, tá? Essa avaliação, ela faz parte também de um dos critérios de avaliação, e a melhora da instituição reflete no fato de que hoje a Univale é destaque, né? Ela é considerada a melhor faculdade particular aqui do Vale do Ivaí. Isso não somos nós, professores, coordenação, direção que está dizendo, isso é o MEC mesmo, tá? Foi feito então toda essa parte de análise, pesquisa, e está disponível, acho que no site do MEC mesmo, o índice e as pontuações que a Univale teve nos coloca como a melhor aqui da região do Vale do Ivaí, como faculdade particular. Então, é significativo tanto para nós, professores que estamos trabalhando, quanto para vocês, alunos. Vocês estão estudando, então, numa instituição, né, que é reconhecida como de alta qualidade aqui na nossa região. Então, é interessante que vocês divulguem isso mesmo, que se alguém perguntar se a Univale é boa, vocês podem falar, né, de boca cheia que é a melhor aqui do Vale do Ivaí, comprovadamente. Então, não é nós que estamos só fazendo um marketing simples, tá? Isso daqui está aí, existe, vai ser feito, acho que até o outdoor vão colocar para divulgar essa informação, porque, afinal de contas, o que é bom tem que ser mostrado, o que é bom tem que ser divulgado. Então, né, fiquem orgulhosos que vocês fazem parte dessa instituição, que vocês escolheram muito bem, né, a Univale como instituição de ensino. Também nós temos alguns processos em andamento de trazer novos cursos, né? A Univale ela já cresceu muito, nós já temos aí cursos novos, inclusive de engenharia de software, né, que eu também trabalho, que vocês já fizeram até alguns cursos, alguns projetos juntos, mas nós temos alguns cursos em andamento de estética e cosmética, farmácia, engenharia civil, né, engenharia de software, que eu acabei de comentar, e de arquitetura. E esses são cursos que funcionam em conjunto, em parceria com a Unibrasil, tá? Que agora nós fazemos parte então de coligadas, né? Então são várias faculdades e esses em específico, essa modalidade do Smart, ela permite então que o aluno estude aqui presencial, mas tenha aulas também em conjunto com os outros alunos de outras cidades. Então uma modalidade bem interessante e querendo ou não trouxe, né, alguns cursos de peso aqui para nossa região, para Ivaiporã. Por às vezes carecia de alguns desses cursos, né? Estética e cosmética, a mesma coisa que geralmente só Londrina, Apucarana, faculdades maiores. A engenharia de software mesmo, que é da nossa área, temos sempre, né, o curso de análise, que é, querendo ou não, um curso mais rápido, voltado ao mercado de trabalho, mas nós temos também agora engenharia, que é um curso mais longo, então vai poder agradar a gregos e troianos, né? A gente brinca, assim, é difícil de agradar, mas então nós temos essa possibilidade agora de agradar a todos. Quem prefere um curso mais longo, mais teórico, ou quem prefere já concluir o curso logo para ingressar no mercado de trabalho e ter atividades mais práticas, então os dois cursos têm seus pesos, têm seus valores. Então, nós também estamos com esses cursos já em andamento. Junto ao MEC, nós temos outros cursos que tendem a vir
tá? Se não agora, para começo de 2022, né? Creio que até a metade do ano que vem já esteja tudo certo com parte desses cursos, ou para 2023 está aí certinho. O credenciamento da Univale como uma instituição de cursos EAD, tá em processo. Então nós teremos os cursos presenciais, não vai ser aberto mão dos cursos presenciais, mas nós entendemos que hoje o EAD também está muito forte. Então nós vamos buscar alguns cursos e esse credenciamento EAD para que a Univale possa também ser um polo EAD, com a qualidade dos cursos que nós já temos no presencial, agora também, né, de forma à distância, para conseguir realmente ter um público maior. Nessa questão do EAD, 2 cursos já passaram por avaliação do MEC, estamos só aguardando a aprovação, que é o de Letras e Matemática. Então, Letras e Matemática são 2 cursos EAD que 2022 provavelmente já vai estar começando turma, já deve abrir vestibular nesse final de ano, se tudo correr como deve. Psicopedagogia, engenharia civil, odontologia, enfermagem, biomedicina e estética e cosmética também fazem parte desses trâmites junto ao MEC ainda para avaliação e para autorização dos cursos. Então, depois que ser concluído esse de letras e matemática, provavelmente a gente vai começar a trabalhar nos outros cursos para ver a avaliação. Já está até agendado, eu acho que para julho, se não me falha a memória, esses cursos como odontologia e enfermagem. Inclusive, os laboratórios, né, estão terminando de ser reformados, e eu quero até mostrar para vocês um pouco dessas fotos daqui a pouco, né, de como que está a situação da Univale, que eu acho que tem alguns alunos que não participaram, não viram ainda o prédio, como que está depois das reformas, né, então é interessante. Não vai ter veterinária, não? É a próxima faculdade que eu quero fazer. Olha, ainda eu acho que não foi cotado veterinária, mas nos próximos anos, quem sabe, né? Ano que vem, se tiver laboratório, se tiver essa possibilidade, eu não duvido, porque assim, cursos, né, como odontologia e biomedicina não são cursos daqui da nossa região muito comuns, né? Nós não temos nenhuma instituição aqui que forneça esse tipo de curso. Então nós estamos vindo também com esses cursos, então por que não veterinária? Né? Tá? Fica a ideia. Fica a ideia. Então, Se eu não me engano, só tem Arapongas, parece, que o pessoal daqui de Faxinal vai para Arapongas. Eu, na verdade, prefiro ir para Vaiporã, que é muito mais tranquilo. Tem Pitanga também, a Pitanga tem veterinária. Mas Pitanga daí já tem que correr um outro trecho, né? Daí até Vaiporã tá bom. É que é do grupo, né? Que veterinária é do mesmo grupo, o CP é do mesmo grupo, então tem lá. Ah, mas daí podia trazer para cá, que fica mais perto. Se já tem lá, às vezes é até mais fácil, de repente, para vir um Smart, alguma coisa nessa área de veterinária. Né? Quem sabe? Tiver uma procura, que tiver, é uma possibilidade. Para agosto também tem algumas novidades, inclusive um mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia. Então agora a Univale também, inovando, vai trazer um mestrado aqui para Ivaiporã. Então chega desse negócio de ter que ficar viajando para Apucarana, Maringá, Londrina, né? Toda essa região aí para conseguir fazer um mestrado. Agora então, nós estamos trazendo aqui um curso de mestrado que vai ocorrer em parceria, né, com as coligadas, com o Centro Universitário da Unibrasil. E assim, todo mundo que for formado na área de ciências sociais aplicadas, seja uma contabilidade, seja uma administração, Olha, eu já tenho público para vocês, viu? Porque o nosso estatuto do servidor público, ele dá 40% de aumento no salário para quem tem mestrado. Nós temos essa vantagem. Beleza, hein? 40% não, 20%, minha, 20%. Mas já é uma porcentagem em cima do teu salário que aumenta. Com certeza. E aí, olha que beleza, né? Agora você tem a possibilidade de fazer, eu acho que já vai iniciar agora em agosto, tá com as matrículas abertas já, ou tá para abrir. E esse primeiro semestre vai ser remoto, né? Já tá certo por conta da pandemia, então até que ajude. E depois vai ser ajustado a questão dos horários. Eu não estou bem certo como que é que vai funcionar, mas se eu não me engano vai ser nas sextas e nos sábados, tá? Sexta-noite e sábado parece que o dia inteiro, as aulas, cada 15 dias. Mas depois, se quem tiver interesse, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, pode mandar mensagem. Não, é que eu vou divulgar. Eu agora não faço, que primeiro eu vou terminar esse curso bem feito, né? Depois que eu terminar esse, daí futuramente eu tenho interesse. Assim, então, a gente espera que se tiver tendo público, né, ele vai melhorando. E se der certo um mestrado em Direito, por que não? Outros cursos, né, também podem surgir. Então, é bem interessante que seja divulgado, que
cada vez mais a gente traga mais alunos, porque melhorando a instituição melhora para vocês também, sem dúvida nenhuma. Então é uma super novidade que eu achei bem bacana trazer. Eu sei que eu fiz mestrado e tinha que ir uma vez por semana para Londrina, e assim, só o gasto com combustível, na época não estava tão caro assim a gasolina, mas só o gasto com combustível, rapaz, já saiu pesado. Então hoje, no valor que está a gasolina... O pessoal aqui de Faxinal está fazendo pela Unicesumar, né? Mas então, porque o pessoal da prefeitura, três já fizeram. Por isso que se tiver em Vaiporã, eu acredito que terá um público grande, porque tem muita gente que quer aqui. Tem, então. Aqui já está, não sei se já está fechando turma, mas já tem uma quantidade assim que dá o curso, né? Então é sempre esse medo, né? Às vezes quando você vai abrir uma pós, alguma coisa, para ter uma quantidade mínima de alunos. Isso nós já temos. E agora que vai começar assim o processo pesado de divulgação. Então espero fechar uma turma bacana até o início das aulas em agosto. E sobre os novos espaços, né? Nós temos aqui, por exemplo, o espaço da biblioteca. Eu não sei se vocês já viram, mas a biblioteca ela saiu do bloco antigo dela, que ficava ali perto do pátio, né? E foi lá para o fundo, onde era o antigo auditório. Mudou tudo agora, né? O lugar dos auditórios mudaram. E nós temos agora um espaço ali para a biblioteca, com espaço para computadores e para estudo. Temos um espaço melhor para a questão dos livros mesmo, para você trafegar. Antes era um espaço assim um pouco abafado, fechado, mal iluminado. Não necessariamente mal iluminado, mas agora, se vocês forem comparar a biblioteca de agora com a antiga, você vai ver que tem uma melhoria grande na organização. Né? Então foi uma evolução bem interessante. Né? Livros novos, estrutura renovada. Né? Tem ali o espaço para a gente estar estudando. Temos também novidades do Emajuri, que antigamente o Emajuri, né, que é o nosso escritório de pessoal de direito, acaba fazendo os estágios e tem um serviço, né, de atender a comunidade com alguns processos. Ele antigamente funcionava numa sala aos fundos da biblioteca e agora ele ganha um espaço próprio, com uma entrada própria também, ali pela lateral da Univale. Então você consegue, acho, lateral, na parte de trás, né, mais ou menos. Não sei como explicar para vocês ali. Mas você consegue então chegar direto ali no Emajur, não precisa ficar passando por dentro de biblioteca, então um espaço mais interessante. Foi reformado inteiro, comprado material, olha, o espaço do Emajur ficou também bem bacana, com mesas para atendimento, tem várias mesas, dá para atender várias pessoas. Claro, nesse momento nós não estamos podendo atender tantas pessoas assim, né, ao mesmo tempo, por questões de pandemia, mas já tem toda essa estrutura, tá, para receber, tem espaços ali reservados para o pessoal da coordenação. Tá? Então, assim, ficou um ambiente muito interessante para o pessoal de direito, tanto fazer estágio, quanto para a comunidade em si que aproveitava, né, essa parte do Emajur. A fachada da Univale também ganhou um novo letreiro lá em cima, né, Faculdades Integradas do Vale do Ivaí. Tá lá bonitão agora, iluminado, essa parte ali de cima. A sala, só para vocês terem uma ideia, né, como que tá disponível as carteiras para respeitar o distanciamento social, tá? Então foi feita uma organização. Agora, por conta dos decretos novos, né, foi interrompido de novo as aulas presenciais, mas assim que retornar, só para vocês terem essa ideia que está sendo mantido então esse distanciamento, né? Tenta manter sempre a maior quantidade de segurança. Tem álcool em gel, tem várias medidas de segurança realmente que a gente está tomando para entregar um conforto maior, um respeito maior com os nossos estudantes que estão indo no presencial. E, claro, não só o pessoal de direito ganhou coisas, nós também da área de exatas, né, da área de informática, temos um laboratório, né, o laboratório nosso, que apesar de vocês terem, né, o laboratório de análise, mas existe um laboratório maior, que atende várias pessoas, né, vários cursos diferentes, inclusive, né, o curso de engenharia de software também tem aulas ali, que é esse laboratório 100%, né, novo, máquinas novas, bancadas novas, essa bancada da frente para notebooks, tá? Então tem essas quantidades de máquinas, são 15, 5, 10, 15, isso. Então são 15 máquinas novinhas, tá? Top de linha ali, com SSD, memória, né? Acho que são 8 GB de memória, 8 GB, 12 GB, não lembro certinho. Processadores, acho que são i5, todas as máquinas, i5 e i7. Então são excelentes máquinas. O ambiente
reformado. E essa parte aqui, é que acho que eu não tenho foto disso. É uma porta de vidro, tá? E essa porta de vidro, ela pode ser aberta, todas as chapas dela, e tem um outro laboratório igualzinho esse do outro lado. Então, na verdade, o laboratório, a capacidade total, dá aí para 30 alunos com suas máquinas e mais 10 com notebooks, caso tenha necessidade. Então, nós conseguimos colocar confortavelmente 40 alunos em máquinas individuais, tá, nesse espaço, caso seja uma turma muito grande ou seja um evento que esteja acontecendo. Então, é possível então, utilizar esses 2 laboratórios novos de informática. Foi também feita alguma remodelagem na parte da pedagogia, né? Eles têm ali uma sala com a brinquedoteca para as crianças, isso daí acaba sendo reaproveitado pelo PAN. Temos uma sala para gravação, né? Quando vai ter as aulas EAD, nós teremos gravação dessas aulas. Foi comprado o equipamento profissional de gravação, iluminação, aquela TV, no fundo, é uma TV interativa, então você consegue estar desenhando e modificando as coisas nessa televisão mesmo, com um fundo para depois ser removido, né, usando questões de chroma key. Toda essa sala foi pensada já para a gravação das aulas propriamente do EAD. Tá? Então, um investimento pesado em equipamentos, que é um absurdo, mas estamos sempre pensando em entregar qualidade para os alunos. E tem aqui a nossa sala de... Não sei se vocês já viram essa salinha. Ela fica, quer ver? É que o pessoal acha que foi pouco, né, para a Univale, vocês não vão saber. Mas logo que você entra na entrada principal, você vira tudo à direita e for reto ali para o corredor, né, nós temos essa sala que vai ser trabalhada, na verdade, diversos tipos de aula, tá? Quando a gente precisar fazer algum trabalho mais interativo, né, uma mesa redonda. Essa parte amarela, ela é uma tinta imantada, então esses pontinhos que vocês estão vendo aqui não é defeito, não, são ímãs, tá? Isso permite então que você coloque ali um papel, que você coloque com ímã, para fazer um mapa mental ali com os alunos na hora. Essa parte preta aqui está desenhado aqui bonito, mas depois daqui vai poder ser apagado, se o professor precisar usar um giz para fazer algum desenho, fazer alguma explicação. Tá? Então, é uma sala feita para aulas mais interativas de todos os cursos, tá? Com mesas ali, com capacidade de que são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 cadeiras para cada mesa. Tá? Então, acho que nós temos aqui, está vendo 4 mesas, mas acho que tem mais uma que não dá para aparecer aqui. Tá? Então, acho que vai dar para mais ou menos umas 40 pessoas nessa sala, assim, também confortáveis. E, assim, ficou excelente essa sala para trabalhar essas aulas. Então, se a gente precisar um dia... É que nós, do curso de informática, de análise, de engenharia, já temos essa vantagem de aulas práticas, né? Mas para os outros cursos, né, pedagogia, letras, direito, ter um ambiente desse aqui mais interativo, para que eles possam, então, estar colocando no papel e praticando, é muito bacana. Né? Aqui, ó, tá pegando ali a outra mesinha, com um espaço bem amplo, bem arejado. Aí nós temos aqui, deixa eu ver, acho que as fotos antigas, né? Como que é que estavam as salas, principalmente essa parte aqui da entrada, que antigamente nós tínhamos essa portinha aqui para ir para... Seria a nossa parte do financeiro, ali, onde a pessoa recebia, agora mudou. Foi reformado, então, agora aqui a entrada, né, da Univale, nós temos aqui a parte, digamos assim, da secretaria, que está atendendo vocês, a coordenação acadêmica aqui nessa porta da esquerda. Então, você pode ver aqui que essas mesas estão preparadas. Geralmente elas têm aqui álcool em gel para receber os alunos com segurança, vários avisos. Está bem bacana. E tem outras salas que ainda estão em processo de reforma. Tá? Tudo isso aqui, tanto essas melhorias de espaço quanto melhorias de internet e tudo mais, foi pensando nas respostas da avaliação institucional. Então, muitos alunos às vezes falaram que a internet era boa, mas podia melhorar, então foi feito melhorias. Precisava de mais cursos, precisava de laboratórios novos, precisava modificar a biblioteca. Todos esses pontos foram atendidos, foram verificados que havia essa necessidade que os alunos, os professores, os funcionários solicitaram. Está sendo feito, então, todas essas modificações. Tá? Que tem vários espaços aqui, ainda está em reforma. E, basicamente, era isso que eu queria, tá? Trazer para vocês, explicar. Deixa eu parar minha apresentação aqui, devolver a apresentação para o professor Michel. Eu realmente queria, assim, só fazer essa conversa, acho que até me alonguei um pouco, né? Desculpa aí, professor Michel, de tomar aí esse tempo da sua aula, mas Tranquilo.
Eu acho que é importante para que os alunos realmente vejam a evolução da instituição. Vocês estão sempre, né, distantes. O pessoal que foi no presencial ainda viu, né, as novidades. Mas o pessoal que está aí, a Suzane mesmo, né, faz tempo que você não aparece aqui na instituição por conta dessa pandemia. Desde março de 2016, 16 de março do ano passado, eu parei de ir na faculdade. Foi quando Então, faleceu a minha prima. né, faz bastante tempo, então. Então, muita coisa mudou e eu acho que é interessante realmente vocês terem essa visão de que, olha só, né, como que a instituição mudou nesse meio tempo, nós não estamos parados, tá? Não, é assim, tá em tempo de pandemia e tá todo mundo só olhando para o céu. Não, a faculdade está trabalhando, está trazendo novidade, está trazendo cada vez mais equipamentos, lugares, laboratórios, cursos, tudo para melhorar o ambiente para vocês, para melhorar o ensino e para melhorar a Univale em si. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Eu vou deixar vocês agora com a aula do professor Michael aí de volta. E vou ir jantar, que já deu meu horário. Estou com fome aqui, eu vou comer. Mas meus Valeu? parabéns, Ana. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Se tiver o material da mestrado, manda para mim, tá? Que Sim. eu vou colocar na prefeitura. Isso, eu vou verificar certinho se já tem a arte, se já tem as informações, link para cadastro. E assim que eu já tiver tudo isso, eu já repasso para você, então. Eu agradeço. Obrigada. Valeu? O Michel também vai fazer o mestrado, né, Michel? Tá doido para fazer Nicolas mestrado na área de Direito? Eu vou terminar o meu. É isso aí. Só falta defender, filho. Opa! Tá parado. Já teremos outro mestre? Tranquei. Ah, Tranquei. Eu faz tava dó, não. fazendo lá na Federal do Rio de Santa Catarina. O meu tá trancado. Eu tenho mais um ano Ah, pra me é um voltar. pulo. Se eu for voltar, tem mais um ano. É isso aí. Não, eu volto assim. Fazer um mestradinho ali, ó. Sei não. Tá vendo? Aí você pode falar para os alunos agora, não me chama de professor, me chama de mestre. Você sabe, é que no nosso estatuto não precisa ser na área, você tem que ter um mestrado, não precisa ser necessariamente na área, por isso que eu acho que vai ser bacana. Ah, legal. Né? E esse mestrado aí, ele é de Direito, mas ele abrange várias áreas, né? Administração, contabilidade. Parece que até a área de Ciências Sociais mesmo, assim, quem tiver interesse, vai poder estar trabalhando. Para a região vai ser muito bom, porque se consegue se formar uma turma de mestrado agora na área de direito, por exemplo, um puxa o outro. Aí Isso. você vai conseguir trazer de outras áreas, e para a região é muito bom, isso não tenha nem dúvida. Com certeza. O canadense lá, o Fabiano, estava comentando que ele está fazendo, acho que em Maringá, Maringá. e que ele já está agora no último ano. Ele falou assim que só o que ele gasta de transporte para ir e de volta, ele já pagava o mestrado aqui e resolvia esse problema para ele. Isso aí é muito melhor. E não só transporte, mas acho que é 2 dias que ele tem aula lá, então ele às vezes tem que posar, ter alimentação. A gente sabe, estudar é gasto. Então, se tiver como reduzir esse gasto, melhor ainda. Tranquilo. Ô, Ronan, o pessoal então respondeu a CPA, né? O pessoal aqui. Isso, daqui eu acho que dos que estão presentes, deixa eu dar uma olhada aqui. Se os 8 que tá aqui, acho que sim. Não, então tranquilo. Tá. Os professores responder já foi liberado ou não? Você sabe? Não, eu acho que eles estenderam um pouco dos alunos, porque ainda estava com a participação um pouco baixa. E aí agora vai vir, acho que o dos professores para semana que vem. Mas assim que eles liberar, eu mando lá no grupo nosso. Eu fico cobrando vocês, fica tranquilo. Não, tranquilo, beleza. Beleza, então, pessoal. Valeu, boa noite, boa aula para vocês. Bom final de semana. Pessoal, então vamos retornar. Uma coisa que o Ronan não diz, que é importante dizer, que o único curso da Univale que é nota 4 é o curso de análise. Tá? O restante é tudo 3. Nós somos o único curso que é nota 4 no MEC, tá? Aí, que chique! Você pode procurar que você vai ter. O único curso que é nota 4 é o curso de análise. O restante é tudo nota 3. Isso é uma informação pública, tá? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. O Ronan já roubou nossa aula aqui. Tá compartilhado aí? Tá, mas não tá pequenininho, tem que colocar maior. Tá pequeno? Vamos tentar aqui. Melhorou? Não, graças a Deus. É o que tá que apareceu para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Melhorou? Melhorou, gente?
Tá pequenininho, como se fosse do Michel. Ou como que tava no... Tem que criar uma tela. Ah, tá. Obrigada. Deu certo? Eu abri aqui agora. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, gente, o que a gente estava trabalhando... Vocês conseguem ver o quadro lá no fundo, né? Consegue? Então, esse retângulo é a nossa atividade, ok? É a nossa atividade. Para me passar de uma atividade para outra, eu preciso de uma transição. Aqui vamos ter outra atividade. Para passar para outra atividade, eu tenho que ter uma transição. Isso é o que a gente tem. Aí o que acontece? Para me passar de uma atividade para outra, eu uso uma transição. Mas essa transição, ela precisa ter uma condição de guarda. Quer dizer, não é que precisa. Fica muito mais fácil para você interpretar. Se você é obrigado a ter condição de guarda? Não, não é obrigado a ter. Mas se você verificar que a condição que você tem que satisfazer para mudar de atividade está clara para vocês, fica muito mais fácil de interpretar. Então, eu teria que ter aqui o colchetes, e dentro dele, a situação que vai, a condição que me leva para a outra atividade. Por exemplo, no caso do livro, seria terminar a página, terminar de ler a página. Na hora que eu termino de ler a página, eu mudo de página. Aqui, comer o seu jantar. Se você terminou de comer os vegetais, você pode sair da mesa. Por exemplo, sacar dinheiro, digitar senha. Para você poder sacar o dinheiro, tem que ter o quê? Qual a condição? Validar a senha. Tem outras situações. Então, vocês têm que entender que esse símbolo é a atividade, esse símbolo que é a seta é a transição de um estado para outro, e a condição de guarda é aquela lá que vai determinar a condição que tem que ser satisfeita, ou seja, a condição tem que ser verdadeira, para mim poder o quê? Mudar para outra atividade. Para mim poder dar seguimento no meu diagrama. Certo? Então, isso vocês têm que entender. Ok? Para todos? Tem alguma dúvida aí? Até aí, não. Então, tranquilo. Agora a gente vem para as decisões. É a mesma coisa quando vocês estavam trabalhando com linguagem de programação, não sei se vocês viram C, acho que C, Pascal, não sei se vocês chegaram a ver. Acho que estão vendo agora Java, alguma coisa assim, que tem condição. Então, o que acontece? O símbolo da decisão é esse losango que vocês estão vendo ali. O que acontece? Vocês vão fazer um teste agora ali. É aquele if. Se a condição de guarda for satisfeita, for verdadeira, vai para um lado. Se não for verdadeira, vai para o outro lado. Então, é exatamente isso. Notem que, nesse exemplo que a gente tem aí, vocês têm uma atividade chamada sacar dinheiro, certo? Tem uma transição de sacar dinheiro entrando em uma decisão, certo? Que é o símbolo do losango que vocês têm ali. Aí vocês vão ter que criar qual que é a condição de guarda que tem que ser satisfeita para mim poder dar o dinheiro para o cliente. E qual é a outra condição para mim dizer não ao cliente. Então, vocês têm que pensar. Quando vocês trabalham com decisão, vocês precisam ter dois caminhos a seguir. Ou seja, você vai para o verdadeiro ou para o falso. É exatamente a mesma situação que vocês veem em programação no if, then, else, que vocês vão verificar ali. Então, o que acontece ali? Vou sacar dinheiro. Imagina você indo lá no banco, vai sacar dinheiro. A condição de guarda diz o seguinte, para mim passar do sacar dinheiro para entregar o dinheiro para o cliente, o saldo tem que ser suficiente. Aí é essa condição de guarda. Para mim passar para outra atividade, eu tenho que ter o quê? Um saldo suficiente. Aí eu consigo entregar o dinheiro para o cliente. Agora, se a minha condição de guarda disser que o saldo é insuficiente, porque a decisão que vai verificar tudo ali,
Se o saldo for insuficiente, meu sistema tem que emitir uma mensagem para o cliente dizendo, ó, saldo insuficiente, correto? É isso que vocês têm que pensar. Vocês estão realizando lá uma atividade ou uma ação chamada sacar dinheiro, você vai sacar o dinheiro. Você entrou lá no teu sistema, está simulando o seu sistema, sacar dinheiro. Aí vai verificar. O sistema vai verificar. Se o saldo for suficiente, eu passo para o próximo passo, que é fazer o quê? Entregar o dinheiro para o cliente. Agora, se o saldo for insuficiente, você tem que dizer que para o cliente que não dá para efetuar o saque. Então, é o mesmo conceito da programação. Quando vocês viram lá na programação, do C lá, do if. Se verdadeiro, faça isso. Se falso, faça isso. Quando vocês forem fazer uma situação de decisão, vocês têm que pensar no verdadeiro e no falso. Ok? Se a condição for satisfeita, faça isso. Se a condição não for satisfeita, faça outra coisa. Entenderam? Esse não tem segredo, tá, gente? Isso aí vocês estão cansados de ver, já eu só não consegui assimilar. Nós vamos ter que usar esse diagrama de atividade no que a gente fez, né? Você vai, por exemplo, naquele que vocês me entregaram hoje, vocês mostraram aquela ficha de especificação lá de material. Se material é disponível, faça isso. Se material não disponível, emita uma mensagem dizendo que o material não está disponível. E se fosse manter cliente? Manter cliente, se cliente cadastrado, se cliente cadastrado, emite uma mensagem para ele, ó, cliente já cadastrado. Se não, abre a tela para ele poder incluir um novo cliente. Ah, entendi. Vai ser nesse sentido. Você vai ter que pegar um recorte do seu sistema e simular uma determinada ação. Se você for simular o incluir cliente, você tem que fazer isso. Se você for simular o alterar cliente, você vai ter que pensar em quais são as possibilidades. Se você pegar a ficha de especificação, você consegue trabalhar mais ou menos isso, porque vai ter determinados momentos que você vai ter que fazer uma escolha. Se você escolher isso, vai para lá. Se você escolher isso, vai para cá. Entenderam? Deu para ter uma noção. Tranquilo, é prática, gente. Se não praticar, não dá. Decisões. Já falei que é a mesma coisa do if, then, else. Praticamente aquilo que a gente vai fazer. Ele vai ter que, uma coisa importante, a condição de guarda, quando você trabalha com o if, then e else ali, o C, o que acontece? Você tem que satisfazer uma condição, ou seja, você só consegue ir por um caminho. Você não consegue fazer os dois caminhos ao mesmo tempo. Você vai para um lado ou para o outro. Ou você vai executar a atividade, dê o dinheiro ao cliente, ou você vai executar a atividade, diga não ao cliente. É assim que funciona. Entendeu? Você consegue executar apenas uma. É a mesma situação da programação que nós estamos vendo aqui. Dúvidas aí, gente? Escreve no chat lá que alguém lê para mim. Se não tiver, só digam sim, né? Ok lá, que daí alguém lê para mim aí, que eu posso passar para frente. O importante é que vocês entendam. Não adianta só eu ficar falando aqui, vocês se levarem dúvida e ficarem com dúvida em casa. O Leonardo pediu para você repetir a explicação. Repetindo a explicação. Tem mais o restante tudo ok? Então vamos lá. Ô Leonardo, pensa o seguinte, você gosta de programar, não gosta? Se você quiser abrir o microfone e falar aí, Leonardo, fica à vontade. Se tiver microfone aí, fica à vontade. Você gosta de programar, não gosta? Então, quando você está desenvolvendo a programação, pensando em sistema, você vai ter determinados momentos que você vai ter alguns laços lá dentro do seu sistema, que são os laços de decisão, que é o laço do C, do if ou do case, são esses tipos de situação, que você sempre tem duas condições. A condição verdadeira e a condição falsa. Ou seja, se você tem uma condição verdadeira, você vai seguir por um caminho. Se você tiver uma condição falsa, você vai seguir por outro caminho. Por isso que a gente chama decisão. Que aí, a partir daí, o seu sistema tem que decidir para qual caminho ele vai seguir. Claro, baseado no teu código-fonte que você está desenvolvendo, que ele vai verificar. Por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando aqui, você tem duas opções. 2 caminhos para seguir. E o sistema vai tomar a decisão de qual caminho seguir baseado em quê?
Na condição de guarda. Qual é nossas duas condições de guarda aqui? Se o saldo for suficiente e se o saldo for insuficiente. Isso é a nossa condição de guarda. Então, o que acontece? A hora que o programador olhar para isso aí, ele já sabe que ele vai ter que desenvolver no código-fonte um laço de decisão, ou seja, um if, um condicional, sei lá como vocês chamaram isso lá na programação. Mas ele vai ter que ir lá colocar um if, then e um else lá, ou um case, para quê? Para o sistema poder fazer a validação de algum valor, ele vai lá, verifica se o cara tem saldo e toma uma decisão. Então, é basicamente isso, é basicamente você pensando na programação mesmo. O teu programador olhar para isso, ele vai ter que saber, opa, para sacar dinheiro eu vou ter que fazer uma consulta lá no saldo que esse cara tem, que esse cliente tem, para mim poder tomar a decisão. Se o saldo for suficiente, eu dou dinheiro, e se o saldo não for, eu não entrego o dinheiro. Ok? Conseguiu entender agora? Conseguiu entender, Leonardo? Vê aí. Michel, eu mandei para você uma imagem sobre manter. Estou pensando no trabalho. Se você olhar aí, é uma imagem sobre cliente. É isso daí? E daí eu mando no grupo até para os colegas. É exatamente isso. Ah, então tá. Eu vou mandar no grupo pro pessoal, tá? Tá, ok. Só que o pessoal é para tentar fazer, tá? Para copiar pronto. Né? Não, eu sei, é que fica mais fácil a gente visualizar no caso que a gente está usando. Você entendeu? Para ajudar realmente, né? Na verdade, o que eu tô passando aqui para vocês realmente é os conceitos, que a hora que você bater o olho aí, nesse diagrama você tem que saber o que está acontecendo. Essa é a ideia, tá? Então, você pode pesquisar vários, você vai ter vários exemplos na internet sobre esses diagramas. O importante aqui é apresentar para vocês cada elemento e como ele funciona. E a hora que vocês pegarem qualquer exemplo, vocês conseguirem identificar o que está acontecendo. Eu posso muito bem pegar isso, colocar uma imagem de um desenho desse na prova e perguntar o que está acontecendo. Entendeu? Isso pode acontecer. Pode passar antes daí a imagem para a gente analisar. Viu? Nossa, Suzane, você é Deus livre. Imagina você com mestrado, hein? Meu Deus. Olha, eu vou ser a melhor professora do mundo, porque eu vou entender todos os alunos pelo que eu passo. Tá, vamos seguir, gente. Leonardo, você entendeu? Ele entendeu? Alguém, você viu aí? Dá uma olhada, se você puder dar uma olhada no celular, no exemplo. Eu já olhei. Não, o Leonardo. Ah, o Leonardo. Leonardo, porque daí você visualiza no nosso trabalho, para você ter uma noção melhor, assim, dá uma luz. E esse aqui, o exemplo que a Suzane mandou aqui, só tem dois elementos que vocês não viram ainda. Que é o início e o fim. O restante é tudo que a gente está vendo aqui agora. Ok? Tem nada de diferente. Vai ter diferentes agora, a partir de agora vai ter. Ok, gente? Decisão, conceito de programação do laço lá de decisão, da programação. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão desenhando tudo para o programador pegar e fazer. Desenvolver o código. É o analista que está fazendo tudo aí. Eu já falei. Mudando agora. Agora nós temos um nó de intercalação. Isso é importante vocês saberem, tá? Nó de intercalação. O que é isso? A gente chama isso de merge. Merge. O que ele está fazendo? Qual que é o segredo desse negócio aí? É que você tem o quê? Duas transições de entrada. Tá vendo que tem duas setas entrando no teu elemento de decisão ali? Tá vendo? Vocês têm duas entradas. Estão vendo? Duas entradas. E apenas uma saída. Então, está entrando duas atividades estão entrando ao mesmo tempo numa decisão, está tendo apenas uma saída. No exemplo vai ficar mais fácil. Então, o que eu quero que vocês visualizem? Merge duas entradas, tá vendo? Que tem duas setas, duas transições apontadas para a decisão, para o nó de intercalação ali de decisão, que a gente chama de intercalação, que é merge, seu nó de intercalação, e apenas
uma saída. Ou seja, vai entrar duas informações e vai sair apenas uma. Isso é um merge, tá? Então, vocês têm que entender bem esse conceito, já no exemplo vai ficar mais fácil, porque a hora que a gente entrar em fork, vai ter outro conceito de menos entrada e mais saídas, ou de intercalação, que vai ter várias situações. Então, o que vocês têm que entender? Que vocês têm um nó de intercalação que se chama merge, ele sempre vai ter duas entradas de informação e apenas uma saída. Vamos para o exemplo aqui. O que está acontecendo aqui? Notem que eu tenho ali. O que eu tenho ali? Eu tenho calcular o custo. Deixa eu só ver aqui se eu não pulei aqui. Calcular o custo. Ó, exemplo do nó de decisão e de intercalação. Então, vamos lá. Vamos tentar traduzir isso aqui. Olha lá, calcular custo. Eu entrei aonde no calcular custo? Numa decisão. Por que eu chamo isso de decisão? Porque ele tem apenas uma entrada ali e está tendo dois caminhos para sair. Correto? Então, vamos lá. Calcular o custo total. Qual que é a minha condição de guarda? Se o custo for menor que 2.500, eu vou para um caminho. Se o custo for maior que 2.500, eu tenho que obter uma autorização. Estão vendo? Que se a situação for satisfazer a condição de guarda, pense que tem que satisfazer a condição de guarda. Aqui a gente tem que ver. Se o custo for, por exemplo, imaginem lá vocês fazendo uma compra lá e o custo daquilo lá. Se o custo for menor que 2.500, eu vou descer até um nó de intercalação lá, que é o meu merge. Estão vendo lá, né? Aí o que acontece? Se o custo for maior que 2.500, para mim poder passar para a próxima atividade, eu tenho que fazer o quê? Obter uma autorização. Eu tenho uma atividade ali, obter autorização. Aí eu venho, obtenho autorização e entro no nó de intercalação. Estão vendo que o nó de intercalação lá embaixo, ele está exatamente com duas entradas, correto? Duas entradas e apenas uma saída, que a saída final é emitir o carnê. O que quer dizer tudo isso aí? Quer dizer o quê? Que a minha condição lá de custo total, de calcular o custo total, o meu objetivo é emitir o carnê. Só que eu tenho duas condições de guarda. Se esse custo for menor que 2.500, eu já entro lá no meu ponto de intercalação e aguardo. Se o meu custo for maior que 2.500, eu tenho que pedir uma autorização para o meu gerente para poder vender esse produto. Ok? Aí ele autorizou, eu simplesmente entro num merge, que é o meu nó de intercalação. Tá vendo ali que está escrito ali intercalação. Aí eu tenho duas entradas, pode entrar tanto o menor custo quanto o maior custo. Qualquer um que entrou ali, o merge vai fazer o quê? Vai avaliar e vai passar para a próxima atividade, que é emitir um carnê. Ok? Notem que para todas as passagens de atividade, eu trabalho com o quê? O que está passando ali? Com a minha transição. Eu tenho condições de guarda sendo satisfeitas. Se for uma situação, vai para um lado. Se for uma situação, vai para o outro. Só que ele pode ele pode entrar tanto um quanto o outro no merge, mas o objetivo é emitir um carnê. Por isso que a gente usa um merge ali. Para quê? Para intercalar essas duas entradas, mas o meu objetivo é ter apenas uma saída, que é emitir o carnê. Então, gente, é bem... Obter autorização é uma atividade também, né? Atividade. Tudo que está dentro ali de um retângulo com bordas arredondadas, ou quase um retângulo ali, ele é o que é? São atividades. Entendeu? Porque se eu não tivesse obter a autorização ali, eu não precisava entrar num merge ali, porque seria uma coisa ou outra. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que usar um merge ali. Entenderam, gente? O que vocês precisam entender é o seguinte, que lá na primeira atividade ali em cima que a gente tem que calcular custo,
É uma decisão, porque ela está tendo uma entrada e 2 caminhos de saída. Ele pode tanto ir para um lado quanto para o outro. Ao contrário, lá embaixo está tendo o quê? 2 entradas e uma saída. O símbolo é de decisão, é o mesmo. Só que o que caracteriza a diferença entre um merge e uma decisão é que a decisão tem uma entrada e 2 possíveis saídas. E o merge tem 2 entradas e uma única saída. Ok? Então a gente tem que pensar, merge, intercalação. O que é intercalar? Recebe 2 situações, intercala ali e sai para um único caminho. Então, essa é a situação que vocês têm que pensar. Ok? Dúvidas aí? Pergunta aí, Suzane, pro pessoal aí, quem... Alguém tem dúvida? Fala no chat que eu estou lendo aqui. Por favor, não vão ficar com dúvida. Abre o microfone. O Fabrício, o Leonardo está sem. O Fabrício disse que por enquanto não, o Leonardo também falou que está tudo certo. Então tá beleza. Então vamos seguir aí. Os dois mais simples. Os dois mais simples. O que acontece? Você tem o ponto inicial e o ponto final. Se vocês verem o exemplo que a Suzane mandou lá no WhatsApp, a imagem que ela mandou, você vai conseguir visualizar bem isso aí. Você tem lá, o ponto inicial, ele é uma bola toda preenchida, é um círculo todo preenchido. É um círculo todo preenchido com uma saída, que é o primeiro que você tem lá, se você estiver vendo o exemplo que ela colocou. Correto? E você vai ter o ponto final, que vai ser o quê? Que vai ser uma bola, um círculo, com outro círculo dentro preenchido. Essa é a diferença. Só que o que acontece? No início, a transição sai do círculo e vai para a atividade. No ponto final, o que acontece no ponto final? Que vocês vão ter que visualizar aí, porque aqui no slide ele está mostrando só graficamente. Mas no ponto final, o que acontece? Ele sai da atividade e vai para o ponto final. No exemplo ali que a Suzane enviou no WhatsApp, está bem claro isso para vocês. O que vocês têm que saber aqui? Que todo diagrama de atividade, ele se inicia com um ponto inicial. E todo término de atividade, ele encerra com um ponto final. Ou vocês podem ver em outras literaturas que vai estar lá nó inicial, nó final, ou ponto inicial, ou ponto final. Então, Oi, pode falar. Essa seta do ponto final, ela devia ser o contrário, né? Exato. É que aí não tá, eu tenho que mudar isso aí, eu mudo depois. É que aí ele só está dimensionando, na verdade, a intenção aí era mostrar só o círculo. Mas daí nos exemplos vai ficar mais fácil. Então, gente, o que vocês vão ter que fazer? Falar o quê? Quais, dentro do diagrama de atividade, imagine o diagrama de atividades aí. É obrigado a ter merge toda vez? Não. Mas é obrigado a ter ponto inicial e ponto final? Sim. É obrigado a ter transição? Sim. É obrigado a ter atividade? Sim. É obrigado a ter merge? Não. É obrigado a ter ponto de decisão? Talvez não. Não é obrigado, só se você tiver condição. Então, o que acontece? Se você pegar todo diagrama de atividade, ele vai ter ponto inicial e ponto final. Ele vai ter atividade e ele vai ter transição. Ele precisa ter ponto de decisão ou decisão? Não, só na sua atividade que você estiver desenvolvendo, no seu trecho de código que você vai desenvolver, ele tenha a necessidade de ter uma decisão. Você precisa ter merge? Não, você não precisa ter merge, só se houver a necessidade de utilizar o merge. Mas, ponto inicial e ponto final você tem que ter. Aí a questão é a seguinte, quantos pontos iniciais eu posso ter no meu sistema e quantos pontos finais eu posso ter no meu sistema? Você pode ter vários, conforme a sua necessidade. A gente já vai ver aqui no início aqui. Então, quer dizer, pode haver mais de um ponto final no diagrama. Na verdade, desculpa, é mais de um ponto final. Ponto inicial você vai ter um só. Desculpa, que eu confundi aqui. Só retificando.
Ponto final, você pode ter vários no seu diagrama. Ponto inicial, você vai ter apenas um, o início do diagrama, ok? O ponto final, você vai ter vários, ok? Entenderam aí? Vamos para o exemplo. Ah, não tem exemplo agora, vai ter exemplo só depois. Agora vamos ter o fork. Vamos de fork agora. Depois a gente volta no ponto inicial e ponto final. Um exemplo. Fork. O que é o fork, galera? O fork é uma barra, tá vendo essa barra que tá ali? Uma barra toda sólida ali, que acontece o seguinte, ela vai ter o quê? Ela vai entrar um processo nela e ela vai disparar vários processos concorrentes. O que vocês viram? Vocês tiveram aula de arquitetura, acho que é arquitetura, que tem essa parte de processos concorrentes? Que várias coisas são executadas ao mesmo tempo? Acho que vocês viram isso. Processos paralelos. Deve ter visto em arquitetura. Lembram? Não estou lembrando. Tá, mas devem ter visto lá. É uma coisa que deve passar muito rápido. Então, o que acontece aí? A gente vai ter uma transição de entrada, certo? O que vocês têm que diferenciar quando você vê o conceito? Quando eu tenho transições de entrada em um símbolo de decisão, isso vai chamar merge, certo? Quando eu tenho uma transição entrando numa barra de bifurcação chamada fork, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada e várias saídas, do jeito que vocês estão vendo ali. Vamos ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui antes de voltar para antes de confundir vocês mais. Então vamos lá, depois eu falo do Joy. Olha lá para vocês verem. No exemplo, eu tenho o quê? Um ponto inicial, um estado inicial, e tem uma transição, ok? Tranquilo para vocês. Aí o que vai acontecer? Eu entrei nessa atividade, que essas atividades são as ações que eu vou desenvolver. Minha atividade está aqui. As setas, ó, pensa o seguinte, não confundam aí. A parte vermelha que está aí só tá para mostrar para vocês o que está acontecendo, indicando cada uma das situações. O que acontece ali? Eu não vou explicar o join agora, vou explicar daqui a pouco, mas eu quero só que vocês vejam. Vocês têm um ponto inicial, receber pedido, que é a nossa atividade, a nossa ação. De receber pedido, eu tenho uma transição que vai entrar em um fork. O que é o fork? Uma entrada de transição e duas saídas. Ou seja, vão executar paralelo. Ou seja, essas duas atividades, gente, estão sendo executadas ao mesmo tempo. Por isso que a gente está falando que é um processo paralelo, certo? Estamos trabalhando com paralelo. Duas ações sendo executadas ao mesmo tempo. Duas atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Então, tá. Temos o estado inicial, ponto inicial, recebemos o pedido, passamos a transição para o segundo passo, entrou em um fork. Do fork saiu dois processos paralelos, ou seja, duas atividades para serem executadas paralelas. Uma, verificar se tem um item e buscar dados do cadastro do cliente. Ou seja, o seu sistema tem que fazer, a hora que você for programar, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que executar ao mesmo tempo essas duas atividades, que é o quê? Verificar a disponibilidade de itens e buscar os dados do cliente. Notem que você tem lá uma barra, um ponto fork, que está tendo uma entrada e disparando dois processos ao mesmo tempo, duas situações que seu sistema estará executando ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama ali de fork. Entendido aí? E o nó de decisão? Não tem aqui, tem aqui embaixo. Tá. Mas qual é a diferença do fork para a tomada de decisão? É que a tomada de decisão, ela só segue um caminho. O verdadeiro é falso. Entendeu? Então a diferença é que o fork... O fork trabalha os dois, executa as duas atividades ao mesmo tempo. E no nó de decisão, vai somente uma que vai proceder. Vai para um lado ou vai para o outro, é verdadeiro ou é falso. Tá. Ok? Voltando lá para explicar o outro. Entenderam o fork? Todo mundo entendeu, gente? Fala ali no chat. Não, eu já faço o Michel voltar para trás.
Ela é brava, hein? O Fabrício, Leonardo, você entendeu? O Leonardo também entendeu. Então, tá bom. Entendido. Então, vamos lá. Então, fork, ok. Então, quer dizer, ali a gente saiu, notem ali que a gente saiu com apenas duas atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Professor, mas pode ter mais atividades sendo executadas ao mesmo tempo? Pode, não tem limite. Notem aqui que no exemplo eu tenho 5 saídas ali, certo? 5 saídas no desenho. Então não tem problema, a situação acontece do mesmo jeito, do jeito que vocês estão vendo aqui. Se eu disparar 5 ali, vai ser 5 situações sendo executadas ao mesmo tempo. Ok? Aí a gente tem o quê? Se a gente tem um fork ali, então o que a gente tem agora de novidade? É o nó de união, é o join. O join, o que acontece com o join? Ao contrário do fork, que o fork recebe uma e tem saída de várias, o join, ele vai unir todos esses fluxos e vai ter apenas uma saída. O join, ele tem várias entradas e apenas uma saída, certo? O que acontece? Ele vai conectar aqueles processos paralelos que estavam sendo executados paralelos, ele vai conectar e vai liberar apenas uma situação. Vamos lá no exemplo de novo para a gente ver. Notem que o que veio lá do fork, lá em cima, foi verificar a disponibilidade de itens e buscar os dados do cliente. Esses dois processos, essas duas atividades, estavam sendo executadas ao mesmo tempo, correto? Posso dar um exemplo para ver se eu entendi? Claro. Dentro do trabalho. Então, nós temos a agenda. Certo. Aí a agenda vai procurar o dia, o horário e o cliente tudo de uma vez. Correto. E daí ela vai fazer um join e vai confirmar o serviço. O agendamento. É o agendamento. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Nossa, estou aprendendo. Você tá ficando boa nesse negócio aí, hein? Ó, gente, então, ó, vocês viram ali, saiu de um fork com duas atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Notem que agora eu tenho duas saídas. Está saindo o resultado de verificar itens, está saindo um resultado de buscar dados do cliente. Processou isso e saiu dois resultados. Aí, o que eu fiz? Eu tenho que passar para a próxima atividade, que é a confirmação do pedido. Então, eu tenho um join, um ponto de junção, um join. Que ele está fazendo o quê? Unindo o resultado desses dois processos paralelos e dando uma única saída. Está dando uma única saída. Porque qual é a saída que ele está dando? Ele está pedindo a confirmação do cliente sobre o pedido. Ok? Então, eu tinha duas entradas e agora eu tenho apenas uma saída. Ok? Isso se chama join. Join de união. A gente está unindo, juntando dois processos para transformar em apenas uma saída para uma situação. Então, o que ele fez ali? Ele pegou os dados, verificou se os itens estão disponíveis, mais os dados do cliente, jogou ali para dentro do ponto de junção para confirmar o pedido. Ok? Tranquilo aí? Sim. Não tem tanto problema. Agora a gente já usa outro, que é o nosso ponto de decisão ali, nossa tomada de decisão. Agora, Suzane, olhe para você ver. Eu tenho uma entrada, que é pedir a confirmação do cliente. Só que agora eu tenho uma condição. Se o cliente confirmar, eu faço uma coisa. Se o cliente desistir, eu faço outra coisa. Ok? Então, vamos lá. Vou pedir a confirmação do cliente. Entrei num nó de decisão. Se o cliente confirmou o pedido, eu vou lá, fecho o pedido, faço a cobrança e termino o processo. Vou para o estado final ali, para o meu ponto final. Notem ali que tem um ponto final. Se o cliente vai pedir a confirmação do pedido e o cliente falou, não, eu não quero mais, vou desistir disso. Eu vou lá e cancelo o pedido, cancelei o pedido e encerrei a atividade. Foi para um estado final. Notem que eu tenho um estado inicial e tenho dois estados finais. Conseguiram verificar? Nesse exemplo, a gente conseguiu usar tudo o que a gente viu até agora. Merge, fork... Merge não tem. Merge não foi usado. O merge que não tem aí. Conseguimos fazer o fork, o join e o ponto de decisão e os estados finais
e estado inicial. Tudo dentro desse nosso exemplo. Verifica aí se os olhos todos entenderam. Fabrício, Leonardo? É só o Fabrício e Leonardo. Só tem 2 hoje? Porque, na verdade, Fora sua casa, só tem mais 2. Eu e o Fernando. Essa aí, Fernanda. O Fernando tá entendendo? O Fernando tá. Então tá bom. Podemos seguir, gente? Só são 23 slides, nós estamos no 15. Então vamos seguir. Usando aquela revisão vai ficar para a próxima, hein? Porque tem só 2 pessoas. E o Rafael também. O Rafael tá aí. Ó, vamos lá, então vamos seguir lá. Então, o Rafael tá entendendo? Ele não tá falando nada aí. Ou ele tá quieto. Eu entreguei o Rafael por mão dele semana passada, por isso que acho que ele não tá falando comigo. Eu falei para ele que o Rafael tava matando aula. Ah, você é o teu aluno também? É? Não, é professor na faculdade, o irmão dele. É o Douglas. Nossa, que chique, Rafael. É o Douglas. Ah, que bacana. Aí eu entreguei o Rafael para ele. Foi mal, hein, Rafael? Vamos lá. Ó, temos outro exemplo aí, ó. Consegue interpretar aí? Tem um fork, tem uma de decisão e tem atividade. E tem um join. Um join indo pro ponto final. É. Exatamente isso. Sem problema nenhum. Entenderam, gente? Qual que é o meu objetivo aqui com vocês? É que vocês consigam bater o olho nisso e entender o que está acontecendo. A prática, o entendimento vem da prática. Só que vocês têm que ter a capacidade de ser apresentado para um desenho desse, um diagrama desse, e saber dizer o que está acontecendo. Eu não tenho merge novamente. Aí não tem, mas acho que deve ter um próximo exemplo que não deve ter merge aqui. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu fico satisfeito se vocês falarem assim, eu bati o olho nesse negócio aqui e estou entendendo o que está acontecendo. É isso que é o importante. Porque você pode muito bem partir para o lado da programação, nunca colocar a mão na massa para fazer um diagrama, mas você tem a obrigação de, se chegar um diagrama desse na sua mão como programador, você conseguir traduzir isso para o código. Entendeu? Essa é a ideia. Que você consiga ter uma visualização de como funciona essa atividade até ela ser concluída, para você conseguir programar. É isso que eu espero de vocês. Eu não espero que vocês saibam sair desenhando diagramas. Não, eu quero que vocês tenham entendimento. Tá? Não quero que ninguém fale, você viu esse diagrama lá na faculdade? Não, nunca vi esse diagrama. Não pode falar isso, vocês estão vendo o diagrama. Você tem que ter capacidade de fazer o diferencial, de conseguir entender, pelo menos visualizar, entender o que está acontecendo. Se vocês se depararem com um diagrama desse. O ponto inicial ali, né? Porque ele, na verdade, ele tá na sequência do outro exemplo. Ali, se eu quisesse seguir ele, por isso que eu não coloquei. Ah, tá. Ele podia puxar ali e conseguir ir para outro caminho. Por isso que eu não coloquei, mas tá faltando. Mas podia colocar ali como ponto inicial faltando ali. Entendeu? Então já estão entendendo. Não é difícil. Ok? Então vamos para frente. Outro exemplo. Olha aí, outro exemplo. Que aqui não vai ter nem ponto inicial nem ponto final, porque o foco é mesmo a bifurcação ali, o fork. Eu tenho o quê? A primeira saída ali tem abrindo um arquivo, certo? Uma entrada, 2 saídas, carregando o texto e exibindo o texto, certo? E entrando num join para liberar a edição do texto. Então, coisa simples. Então, o que vocês têm que entender? Porque a barra sempre vai ser a mesma. O que diferencia são as transições. As transições de entrada e as transições de saída. Ok? Isso que difere. Então, vocês têm que pensar bem nisso. É isso que difere. Entendeu? A barra sempre vai ser a mesma, mas o que difere são as entradas e as saídas. É a mesma coisa em ponto de decisão e merge. O que vale é o que entra e o que está saindo.
certo? Então, vocês têm que pensar bem nesse aspecto. Aqui o mais completo. Deixa eu ver se eles têm margem. Acho que nenhum tem, acho que nenhum tem merge aqui. Mas olha, se vocês conseguirem, tentem interpretar esse diagrama, ver se ele está correto. Por que ele volta para trás? Oi? Testa com os sim e com os não. Testa as condições de guarda que você tem ali, e aí vê se você consegue fechar o caminho. Eu vou pegar um copo d'água para mim. Mas é para vocês lerem o passo a passo aí, ver se conseguir, se vocês conseguem. Ver se consigo aumentar um pouquinho isso. Deu o tamanho, ficou bom. Melhorou? Melhorou. Vou pegar uma água aí. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aí. Faça a transição de sim e de não, para frente ou para trás, para vocês conseguirem navegar no diagrama. Esse é o objetivo, navegar no diagrama. Testou isso, Suzane? É que separa mais produtos, né? Sim, exatamente, você viu? Se você... Oi? Eu entendi, porque o join é que quando foi confirmado o pagamento, dá baixa no estoque. E daí finaliza a compra, né, no caso, né? E se não, você vai cancelar a nota fiscal. Na verdade, tinha que cancelar primeiro o pedido e depois você cancelar a nota fiscal, né? Então, aí é uma questão de ajustar o diagrama. É. Entendeu? Porque, como diz, Tá certo. tem várias situações, tem várias soluções para o mesmo problema. Só que você conseguindo olhar esse diagrama aí, você consegue programar a situação, não consegue? Consegue. Porque, assim, só que olhando assim, tá tudo pronto, é fácil, né? Porque, tranquilo. Agora dura a gente pensar. Aí é uma coisa que eu não consigo passar, que aí é por isso que eu falo, tem que praticar. É pegar, errar, pegar esse exemplo. Eu acho que tem que fazer, tem que programar o Robson. Oh, gente. Tem que voltar às aulas de programação do Robson na sala. Aí você consegue pegar o passo a passo. Falar em Robson, alguém tem os slides de algoritmo do Robson? Eu tenho, eu passei o do segundo semestre, é do Rafael até, que o Rafael passou para mim, eu passei para o... Do algoritmo, lá daquele começo do algoritmo dele, lá do primeiro semestre. Do primeiro semestre eu tenho, acho que impresso. Alguém tem os slides dele? Eu preciso dar uma olhada no... O Rafael passou do Malvese. Eu preciso do... Na verdade, eu geralmente eu imprimo todas as apostilas e deixo guardado. Uhum. Eu perdi o meu computador, né? Perdi 10 anos, inclusive de petições dentro dele. Entendi. Perdi todo o meu trabalho como juíza leiga, que estava tudo lá dentro. Que coisa. Mas se alguém tiver os slides do professor Robson,
lá do primeiro semestre de algoritmo, puder me passar, que eu preciso me basear para desenvolver até para ver até que ponto que vocês estão também. Porque a gente precisa planejar o próximo semestre. Vocês não vão ter aula comigo no próximo semestre, mas eu preciso passar alguns pontos que eu preciso que talvez no início da aula de algum dos outros professores, eles incluam um diagrama lá que se a gente não conseguir fechar. Por isso que eu preciso ver. Se alguém tiver, puder me mandar, agradeço. Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu tenho. O impresso eu tenho certeza que eu tenho. Uhum. Mas não, se tiver os slides, senão eu peço pro Robson depois, mas eu não queria pedir agora, assim, se vocês tiverem, fica mais fácil. Mas vamos lá. Eu quero que vocês visualizem e entendam o que está acontecendo aí. Então lá, nós temos um nó inicial, consultar o cliente. Logo que eu consulto o cliente, eu já entrei num ponto de decisão ali, que é o quê? O cliente está cadastrado? Se ele está cadastrado, eu já vou abrir o pedido. Agora, se ele não tiver cadastrado, eu tenho que cadastrar ele. Lembra, lá na ficha de especificação, inclusive foi o Rafael que fez, que a hora que ele montou a ficha de especificação dele, do cliente, ele faz primeiro a consulta para ver se aquele cliente está cadastrado, para daí ele liberar as outras opções do sistema. Se eu me recordo bem da situação. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Ele foi lá, consultou o cliente primeiro. Se o cliente está cadastrado, ele vai para a próxima atividade. Ó, vendo que você tem uma condição de guarda para sim, ele vai lá e abre o pedido. Agora, ele não interrompeu o processo. Notem que ele não interrompeu o processo. Ele fez o quê? Se o cliente não está cadastrado, ele abriu outra atividade ali para cadastrar o cliente. Ele abriu outra tela ali com a opção para cadastrar o cliente. Aí ele vai, cadastra o cliente. Notem que você entrou lá também no abrir o pedido. Então, quer dizer, a atividade ela não parou. Se sim ou se não, ela acaba caindo no mesmo lugar. Na mesma atividade que abriu o pedido. Aí, beleza. Vou lá, vou abrir o pedido. Aí, a hora que eu estou abrindo o pedido, eu vou e consulto o produto, vejo qual produto que eu quero. Vou lá consultar o estoque. Aí, no consulta estoque, vai lá e adiciona o produto ao pedido. Aí ele pergunta, mais pedidos? Notem que vocês também estão num ponto de decisão. Mais produtos? Quer dizer, não é mais pedidos, é mais produtos? Se sim, ele vai e consulta o produto novamente, faz todo o processo novamente. A cada vez que ele for escolher um produto novo, ele vai ficar nesse looping ali, para adicionando mais produtos. Agora, se ele falar que não quero mais produtos, aí eu vou, fecho o pedido, vou lá e emito a nota fiscal e caio aonde? Caio num fork. O fork, ele está fazendo o quê? Ele tem uma saída, certo? Quer dizer, uma entrada e duas saídas. Que são o quê? 2 processos sendo executados ao mesmo tempo, no paralelo, que é confirma o pagamento e separa o produto. Ok? Executando isso, ele vai, a hora que ele separar, a hora que ele confirmou o pagamento, começou a separar o produto, fez a baixa no estoque, ele tem que ir lá baixar a quantidade no estoque, e aí ele vai lá para um nó de decisão para confirmar o pagamento. Se o cliente pagou, ele entra lá num join. Se o cliente não pagou, ele cancela a nota fiscal, cancela o produto e encerra ali. Agora, se o cliente pagou, ele entrou num join, baixou o estoque, entrou num join e encerrou o produto, encerrou o pedido. Ok? Cancelou o pedido. Foi lá e no ponto final, desculpa, foi lá para o ponto final e encerrou. Então, quer dizer, as duas possibilidades que ele tem, ele vai terminar onde? No nó final. No nó final. Aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, tem um problema aí, não tem? Será que tem um problema? Porque ele separou o produto e já baixou o estoque. Correto? Separou o produto e já baixou o estoque, porque está sendo executado em paralelo. Mas e se o cara não pagou e cancelou? Ele não tinha que atualizar o estoque? O que vocês acham? Mas aqui, ó, fechar pedido, adicionar. Mas aí já é outra fase, né? Baixar estoque aqui, ó.
No baixar estoque, ok? Ó, como está fazendo ao mesmo tempo? Ó, confirma pagamento e separa produto, correto? Está sendo executado em paralelo, correto? Certo. A hora que eu estou separando um produto, eu já vou baixar o estoque, Sim. correto? Mas e se lá eu não confirmo o pagamento? Eu cancelo o produto, não cancelo? O pedido? Mas, Eu tenho que voltar e atualizar o estoque? mas daí você... Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tinha que... Aí vocês têm que. Aí o que vocês vão ter que fazer? Qual que é o desafio de vocês? Vocês têm que solucionar esse problema para mim. Então vocês têm que pensar aí se é um problema que vocês vão ter que solucionar para mim. Tá? Então o que acontece? Ali tem um problema. Tem um problema ali. Que, por exemplo, eu tenho 10 pacotes de arroz, estou vendendo 2. A hora que eu separei o produto, eu já baixei o estoque. Então eu passei a ter 8. Só que, do outro lado, eu cancelei o produto, cancelei o pedido. E esses 2 produtos foram para onde? Aí vocês vão ter que pensar. Se é em paralelo, ele só separa o produto quando confirma o pagamento. Não, ele está fazendo os 2 juntos. Ah, tá. Você não tem nó de decisão ali. Entendeu? Então quer dizer o quê? A gente vai seguir, mas o desafio para vocês, valendo nota, é que vocês resolvam esse ponto para mim. Para onde está indo o produto se eu cancelei? Então essa é a missão de vocês. Vamos seguir aqui para entrar na nossa reta final. Ó, outro exemplo. Estado inicial, eu tenho uma ação, passei para a segunda ação, aí eu tenho um ponto de decisão, que pode ser chamado, dependendo da literatura, também de ramificação. Aí x é igual a 0, eu passo para o estado 3, para a ação 3. Se x menor que 0, eu vou para o estado 4, ou seja, eu vou para atividade. A gente pensa em atividade, correto? Então, notem agora que a gente tem o quê? Um merge, que é 2 entradas e uma saída, certo? Aí eu passo para a ação 5, que eu entro ali, que vou direto para o ponto final, para o meu estado final. Do outro lado, se eu for para o outro lado, eu tenho uma bifurcação ali, que eu tenho que ali um fork, saiu com 2 ações paralelas e entrou num join e foi para o estado final. Na verdade, aquele símbolo que está ali de ponto de decisão ali, ele nem precisaria estar ali. Eu podia simplesmente ter o estado final ali. Logo no final ali. Não precisaria ter aquele símbolo de decisão ali. Não teria necessidade. Por quê? Eu podia ter as duas situações. Vindo do join e vindo do estado 5, ali da ação 5, diretamente para o estado final. Entendeu? Então aí é só para vocês verem a quantidade de possibilidades que a gente tem dentro do nosso diagrama de atividades. Ok? Vamos passando aqui. Outros exemplos, só para vocês verem. Depois vocês analisem individualmente cada uma delas. Pode ser que tenha alguma coisa que vocês não concordem que esse é o objetivo, por isso que eu estou pedindo para vocês lerem, que pode ter nesses exemplos aí algumas coisas que podem ser mudadas, que eu já dei a primeira dica lá atrás para vocês, mas é interessante vocês olharem, entenderem e arrumarem se tiver algum problema. Pensem aí. Dá uma olhada de novo nesse aí também. Para ver se vocês conseguem achar algum problema. Vocês têm os slides lá no Moodle, tá tudo lá disponível no Moodle para vocês conseguirem. Volta lá no cancelar vendo. Não, depois você volta lá, isso é missão para você fazer em casa. Isso aí você vai quebrar a cabeça depois. Tem que dar uma seta voltando para trás. Você vai dar uma solução. A solução é voltar para trás. Daí você vai ter que ver onde você termina ele depois, né? Oi? E onde você vai terminar ele? É um ciclo vicioso. Esse é aquele ciclo dos carrinhos dele, tá na televisão que a pessoa deixa o carrinho.
Entendi. na compra online, deixa o carrinho com mercadoria e não deleta. E não termina a compra. Tem por aí. Entendi. Então, aí, gente, ó, vocês vão olhar isso aí depois e analisar também se tem algum problema com vocês. Tá? Agora, o último. O último, não menos importante por ser o último, a gente chama de raias. Os lines aqui que a gente tem aqui agora são as raias de natação. É usado, na literatura você vê bastante isso, mas o que são essas raias de natação? A gente usa para organizar, a gente organiza as nossas atividades dentro dessas raias. Que eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais Os fácil. retângulos, né, que a gente usa. A gente usa as raias ali. As raias são essas divisões que a gente tem ali. Quando a gente está... O que acontece ali? Ó? Vamos pensar. A gente divide nossas atividades por qual classes estão passando essas atividades. Por exemplo, ali eu vou ter 3 classes. Classe segurado, classe seguradora e classe oficina. E eu vou ter esses métodos aí dentro de cada uma delas, que é essas ações. Ó, o segurado aciona o seguro. Então, quer dizer, acionar seguro, ele é um método da classe segurado, provavelmente. Na seguradora, ela vai recolher esse automóvel. Então, quer dizer o quê? Tem uma ação, um método que se chama recolher automóvel. E a oficina vai fazer o quê? Vai avaliar os danos. Claro, a gente está dando um exemplo de vida real. Pode ser que tenha problema aqui também. É só para vocês verem. É a separação entre quem está interagindo com o sistema. Mas o diagrama é o mesmo. É necessário usar? Não tem necessidade nenhuma e nem vejo muita necessidade. Mas por que tem que ser mostrado? Porque pode cair em algum concurso, vocês podem se deparar com isso. Tem que... Só para vocês... É lógico, né? Analisando bem assim, que de vez em quando eu uso o seguro aqui. Uhum. É bem lógico. Vamos para lógico aí. Pode ser que tenha problema também. Não, até agora eu não estou achando problema nenhum aqui, não, porque realmente foi essas ações que foram feitas, né? Não houve perda total. Então, certo. Aí eu fui com ela ali, né? Aí você já levou para pagar a franquia, né? Uhum. E que a gente paga na própria oficina, né? E a seguradora paga o restante para a oficina. Exatamente, aí você tem que analisar. Como uma maneira interessante de você aprender esses tipos de diagrama é você aplicar eles na sua vida prática e alguma coisa que aconteça. Que nem a Suzane colocou aí a respeito do seguro, que ela precisou acionar e ela conheceu os passo a passo. Mas alguma atividade que você faça no dia a dia mesmo, se você mapear ele dentro de um diagrama de atividade, vai ficar muito mais fácil de você interpretar, porque você vai estar fazendo alguma coisa do seu dia a dia. Fica muito mais fácil. Se fosse a Rafaela fazendo um diagrama de atividades do sistema do trabalho de vocês, para ela ficaria muito mais fácil, porque ela vivencia isso diariamente. Entendeu? Vocês vão ter que imaginar um pouco. Mas é coisa simples, não tem nada de diferente. Eu coloquei tudo prejudicado, que eu não sei. Todas as respostas que ficou assim, eu coloquei prejudicado. Aí, aqui tem um outro exemplo, aqui também, trabalhando com as divisões das raias aí. Mas não tem nada de segredo, não. É tranquilo. Também não tem, nas raias, não tem uma sequência meio lógica. Tem que sempre começar pelo... Não. É os passos ali que você vai estar dando. Você pode começar por qualquer um deles, não tem problema. Ok. Isso não vai ter problema. Aí vocês vão usar conforme vocês acharem adequado. Entendeu? Conforme vocês acharem adequado e conforme vai ser utilizado. Então, quer dizer, vocês vão pegar um pedaço do sistema de vocês, uma representação de uma funcionalidade, e vão representar através desse diagrama. Não é um diagrama difícil, eu acho um diagrama até fácil de compreender, ele não precisa ter uma ordem, tá, para você seguir. Primeiro eu vou fazer o diagrama de classe, depois eu vou fazer o caso de uso. Não, se você achar mais fácil começar por o lado que você quiser começar, fica o que você achar mais fácil. Apesar que sempre a gente imagina que comece pelo caso de uso, diagrama de classe, porque a gente vai ver os métodos, a gente vai ver quem está participando do desenvolvimento, para depois a gente pegar as atividades ali. Mas isso aí é de cada um. Cada um vai
vai interpretar da maneira que vocês quiserem. Pessoal, se o meu computador desligar aqui a hora que eu tô falando com vocês, é que tá acabando, tá acabando a bateria do computador e eu esqueci o carregador no escritório. Então, hoje tá bom. Sim, então, vocês me desculpem. Eu vou só pedir para você, então, que já encerrou, né? Eu vou pedir para você dar uma olhada no esboço do trabalho, tá? E dar uma olhada lá naquelas perguntas, porque realmente eu coloquei